noite, senhoras e senhores. Um dos preceitos mais festejados pelo Brasil democrático consta do capítulo 5º da Constituição Federal de 1988, porque garante a livre manifestação do pensamento, da expressão e da informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, que não sofrerão qualquer restrição. Está na lei. Artigo 220, que ainda vai ao detalhe no seu primeiro parágrafo, artigo 220, ao dizer que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade da informação jornalística. Então, com atenção voltada a este rigor legal, é que tem causado surpresa quando, volta e meia, o Partido dos Trabalhadores propõe debate sobre a mídia e até mais, mantém um projeto no Congresso Nacional propondo o que está chamando de democratização da comunicação. Rótulo um tanto vago e que tem ensejado desconfianças de um propósito de controle da comunicação social, que, em outras palavras, poderia dizer criação de censura, o que evidentemente preocupa. E esta ideia ressurgiu agora no Congresso Nacional do PT, neste fim de semana, em Brasília, com a presença de 1.300 delegados. Ali voltou o propósito de incorporar à agenda de luta do partido pela regulação da mídia no Brasil. Algumas lideranças questionadas a respeito respondem que a lei também proíbe monopólios e oligopólios na comunicação. A partir daí é que pretende estabelecer o debate. Afinal, se cabe aos governos as concessões às emissoras de rádio e televisão, o funcionamento, estariam observando discriminações o governo? Ou concedendo a quem não tem competência ou a quem tem competência para gerir o setor com credibilidade e busca de audiência pública? Ao tratar-se de um ramo altamente competitivo, que é o da comunicação social, seria a intenção punir agora, através da fragmentação, as empresas que conquistaram o maior público? Enfim, a matéria é muito instigante. Ainda mais agora que se reabre no Congresso do PT e o seu aparente desejo de levar o debate ao público, além do debate parlamentar. Então, com o intuito de conhecer melhor esse projeto, é que o Conversas Cruzadas propõe este tema. Convidados, o arquiteto e escritor Percival Pugina. Arquiteto, escritor, cronista, Percival Pugina, boa noite. Boa noite, Lazier. É sempre um prazer e uma responsabilidade vir a este programa com tanta audiência e tanta significação na formação da opinião pública estadual. E acho que este é um tema bem próprio para o programa. Boa noite, deputado Raul Ponte, deputada Ana Afonso, amigo Paim, nossos telespectadores. Eu começaria, Lazier, recomendando, se me desse um jeito de fazê-lo, recomendando ao PT uma reflexão sobre por que desta resistência que o deputado Raul Ponte aponta no Congresso Nacional e que eu vejo como um reflexo de resistência no tecido social. Por quê? Quando o PT fala em controle social sobre a mídia, e me desculpe, deputado, mas o PT fala sobre isso, a expressão é ousada, né? O Franklin Martins falava nisso, né? Foi objeto de discussão com o presidente Lula. Parece que o projeto é escrito por ele. Foi objeto de discussão com a presidente Dilma. Não é uma coisa que está no ar, né? Mas que tem realmente um partido político por trás. O fato de surgir dentro da sociedade uma suspeita me parece que deveria ser motivo. Por que suspeito? E eu vou me propor aqui apresentar alguns motivos para essa suspeita, e me lembrando de coisas que aconteceram nesta mesa. Tu és testemunha de quantas vezes aqui estive para debater o regime cubano e o regime, e mais recentemente o regime venezuelano,
com representantes ou militantes, dirigentes do Partido dos Trabalhadores, que aqui vinham para defender o regime cubano e o regime venezuelano. E nesses debates eu sempre trazia a questão da falta de liberdade nesses países. E sempre encontrei do lado de lá da mesa pessoas dispostas a defender um regime que tem um jornal que é do partido, um regime na Venezuela que fecha jornais, que desapropria meios de comunicação, que prende jornalistas. Sempre encontrei quem os defendesse do outro lado da mesa. Então, quando alguém me fala em marco regulatório da mídia vindo desta vertente política, eu começo a pensar, mas o que será que estão querendo? Outro motivo, Lazier, é aquilo, e a sociedade há de concordar com isso, e eu não digo que seja mal um partido que tem elevada autoestima. O PT tem uma elevada autoestima. Só que, na minha compreensão, a autoestima do PT é excessiva. No sentido de que o PT tem uma enorme resistência a tolerar qualquer forma de crítica. É difícil para o PT. Olha, eu me lembro do governo Olívio Dutra, né? Tem livros escritos a respeito das pressões sobre os jornais, das pressões sobre os veículos e sobre jornalistas. O PT tem dificuldade de aceitar que, embora quando está na oposição, ele seja muito disponível para tecer críticas, convocar CPIs, etc. e tal. O PT exige no governo um respeito que muitas vezes os seus membros não concedem aos outros partidos quando estão na oposição. Eu acho que os partidos brasileiros, embora o PT seja de fato um partido que faz congresso como esse, e o Paim elogiou muito bem, os partidos todos cometem erros, estão sujeitos a críticas, as pessoas erram, seus dirigentes falham, cometem atos que não deveriam ser cometidos, atos que envergonham. Faz parte do jogo político. Julgar-se fora do espaço da crítica, e julgar-se fora do espaço da crítica moral pela mídia, isso foi escrito no documento do Congresso. Eu vou ler aqui. Copiei, está aqui, vou ter que ler. Mais que um desafio, está no texto. Combater sem tréguas a corrupção é um compromisso inarredável do PT e do nosso governo. Pode aqui haver um pouco de problemas de credibilidade na frase, mas vá lá. Que há de ser honrado sem desconstituir o Estado de Direito ou sonegar as garantias individuais, sem esvaziar a política ou demonizar os partidos. E aí vem. Sem transferir acriticamente para setores da mídia, esse programa, por exemplo, que se erigem em juízes da moralidade cívica, ou seja, que emitem juízo moral sobre o comportamento dos detentores de mandato, dos governantes, dos agentes políticos de todos os partidos, uma responsabilidade de emitir juízo moral, que, segundo o texto aqui, não sei porquê, é pública, a ser compartilhada por todos os cidadãos. Isto foi aprovado. Repita a partir do sem... Sem transferir. Sem transferir. Acriticamente para setores da mídia que se erigem em juízes da moralidade cívica. Engraçado que mesmo aqui nesse programa se foram emitidos juízos moral sobre todos os governos. E tu és testemunha, Lazier, quanto eu me recuso a vir debater esse tipo de assunto. Ana, não gosto da pauta, mas sei que é pauta jornalística. Esse é um assunto que tem que ser trazido para o debate. Numa responsabilidade que, segundo o documento do PT, a mídia não tem nada com isso. É pública, a ser compartilhada por todos os cidadãos. Não sei bem como é que se procede isso. Num conselho? Bom. Estamos discutindo aqui hoje no programa um dos temas mais caros para o jornalismo brasileiro, que é a liberdade de expressão. Não estamos aqui dizendo que o PT queira coibir essa liberdade, de forma alguma. Nós estamos aqui discutindo, questionando o que quer dizer a proposta do Congresso do PT do fim de semana ao
pleitear, ou programar, ou projetar o marco regulatório para os meios de comunicação. Percival Pugina. Vou tentar explicar um pouco, talvez, o que está no fundo dessa conversa que Lazier mantinha agora com o deputado Ramon. É que para o PT, eu sei que o deputado não é stalinista, o deputado é socialista, né? E para os socialistas, a ideia de justiça está colada à ideia da igualdade. Então só haverá justiça quando houver a igualdade absoluta. Então, como todas as redes de televisão tiverem a mesma audiência, oferecerem alternativas iguais, tiverem a mesma qualidade. Isso é impossível. Isso é impossível na sociedade. Isso é impossível na sociedade, isso é impossível na vida humana, isso não existe na natureza. Mas este é o conceito de justiça que está incorporado a boa parte dos partidos da esquerda. O deputado falou que o anseio por isso, que não é um anseio do senhor e da senhora que está nos assistindo, é como se um ectoplasma que estivesse por aí, né? E que o PT captou este sentimento nacional de que era preciso fazer o tal do marco regulatório da mídia para produzir a justiça. E citou várias instituições e organismos. Olha, eu quando ouço falar nesses organismos, eu fico sempre pensando, quando surgiu no Brasil, o telespectador de cabelo branco vai me lembrar, quando surgiu no Brasil a ideia da sociedade civil organizada. Foi uma frase, uma expressão que entrou no vocabulário político. Imediatamente, por ação competente do Partido dos Trabalhadores, se tornou sociedade civil aparelhada. Os sindicatos, aqueles trabalhadores dos meios de comunicação, os movimentos estudantil, a UNE, as comunidades eclesiais de base, praticamente não há as ONGs, os movimentos sociais, onde surgisse uma sociedade civil organizada, aquilo imediatamente era aparelhado por um partido político. Então, esse clamor nasce dentro do mesmo grupo político e ideológico, pedindo uma coisa que, na minha clara convicção, o partido não tem, deputado Raul, o papel de determinar à mídia os seus papéis. Essa ideia de que a mídia tem que noticiar isto, tem que abrir espaço para aquilo, tem que determinar tantos centímetros quadrados, que o cinema tem que abrir tantas veiculações para determinadas coisas, isto é autoritário, deputado. Mas essa é a tua interpretação. Mas claro, o senhor deu a sua, eu estou dando a minha. Sim, o senhor deu a sua. Só que tu, então, diz que não diz que isso eu estou propondo. Mas o que decorre da sua proposta é isso pela realidade histórica desse país. Esta forma maniqueísta Não, maniqueísta é achar que toda a imprensa brasileira está dominada por um grupo político. Olha, eu posso dizer o seguinte, mais da metade das vezes que eu abro os jornais no Brasil, eu não gosto dos conteúdos porque eu acho que estão ajudando o seu partido. Conversas cruzadas, hoje discutindo o projeto de marco regulatório para a comunicação social no Brasil. Um tema sempre delicado, mas exatamente por isto ele merece aqui uma avaliação, um questionamento sobre as verdadeiras intenções, até onde vai. E estamos chegando às conclusões e começamos pelo senhor Percival Pugina para dizer aquilo que ainda não disse até agora. Bom, primeiro então agradecer mais uma vez o convite, o prazer de ter estado aqui na mesa com pessoas que, quero deixar bem claro, tenho profundo respeito, tenho divergências, mas tenho profundo respeito por honestidade intelectual e política de ambos. Mas eu não posso deixar de anotar também que o Lula e a Dilma, como eu lhe disse, deputado, não concordaram com o projeto. Quando isso ia virar uma parte substancial da proposta do Congresso, houve uma pressão para que não entrasse, porque ninguém quis ficar casado nessa ideia. Saiu lá, assim, com tópicos dispersos no meio do texto. Então, eu acho que... Por que será que não querem? Porque a reação da sociedade está aí. A sociedade, aquilo que eu disse inicialmente, pensem por que a sociedade desconfia. Por que a sociedade põe um pé para trás. Eu vou dar uma outra razão para a desconfiança da sociedade. A senhora disse, deputado, quando falou nas pautas que deveriam ser abordadas, a senhora trouxe pautas dos direitos humanos como sendo conteúdo que deveria ser. Olha, quando o PT fala em pautas de direitos humanos,
Eu me lembro do Programa Nacional de Direitos Humanos, na sua terceira versão, que é um horror. É um pacote ideológico, partidário, telespectador, que o PT, através das suas conferências aparelhadas pelo Brasil inteiro, transformou em pauta e em projeto para empurrar goela abaixo da sociedade brasileira, como sendo direito humano, aquilo que é reivindicação que o partido faz dentro da sua plataforma legitimamente. Mas nem toda a reivindicação política do PT é direito humano. Ali está, limitação da propriedade, aborto, controle da mídia. Calma. São motivos pelos quais é preciso ter cautela em relação a algumas propostas que vêm do Partido dos Trabalhadores. Por fim, eu quero lembrar que é toda a irritação que está por trás disso aqui tem a ver com a reportagem da revista Veja. No entanto, a Veja fez uma matéria, caiu o Palocci. Ninguém falou mal da Veja. A Veja fez uma outra matéria, derrubou metade do Ministério dos Transportes. Ninguém falou mal da revista Veja. Fez uma outra matéria sobre o Ministério da Agricultura, caiu mais um ministro e o secretário-geral do Ministério. Agora, mexeu com o José Dirceu, mexeu com a Vespeira. Os gansos ficaram todos alertados. Aí não pode tocar. E ele estava todo sorridente atrás do Lula, atrás da Dilma, da foto central que circulou na imprensa do Congresso.